é, em alguma medida, deste cara aqui, John Rambo. Isso não é brincadeira não, porque esse assunto é coisa séria. E aqui tem informação. Esse vídeo vai ter um pouco de ciência, um pouco de opinião, a minha opinião, e também um pouco de ficção, a ficção de John Rambo. Até porque a vida imita a arte. E falando em arte, ou quase isso, você deve conhecer esse personagem de ficção chamado John Rambo, que é um ator hollywoodiano, seu nome é Sylvester Stallone. Pois é, ele é uma espécie de Alexandre Frota ao contrário e com fama internacional. Mas Ari, vai ter spoiler nesse vídeo? Gente, é um filme de 1988 do Rambo. Ele mata todo mundo e ninguém mata ele. Então já te deu spoiler do Rambo 3, que é o filme que vamos falar aqui, dos outros Rambos e tantos outros. Então não se preocupe com o spoiler e sim com a análise que nós faremos. No primeiro filme, esse cidadão aqui tinha lutado a guerra do Vietnã. Aquela guerra normal para qualquer pessoa que passa um tempo da sua vida explodindo pessoas que você não conhece e também vendo os seus amigos explodirem. Então o Rambo ficou um pouco atordoado e aí até que a missão dele foi cancelada e ele retorna aos Estados Unidos. Quando ele retorna aos Estados Unidos, o Rambo está dando um rolezinho numa cidade ali pequena, de boa, até que um xerife, falei aí, o que você está fazendo aqui? Vaza, doidão. Ele é hostilizado. Retorna aos Estados Unidos, atordoado, deslocado, e aí é só fogo no parquinho, tiro, porrada e bomba. No Rambo 2, a treta já não é urbana. Ele volta para o Vietnã, veja só que boa ideia. Ele volta para fotografar possíveis prisioneiros estadunidenses. Ele só tinha que bater uma foto, mas ele é John Rambo, ele não aguenta, ele mata todo mundo, ele salva todo. Esse é o argumento do filme Rambo 2, a missão. Aí chega a vez do Rambo 3, que é o filme que nos interessa, e é o filme que trata da guerra do Afeganistão e de grupos rebeldes que acabam por dar a formação futura ao Talibã, com os monges, trabalhando com madeira, praticamente um Jesus Cristo. Até que chega um coronel do exército americano, melhor amigo do Rambo, e fala assim pro Rambo, contra o exército soviético que tinha ali, fica sequestrado lá e o Rambo tem que salvar ele. Aí chega um momento importante dessa narrativa, que é a construção do conceito que legitima esse conflito. Ou seja, porque as pessoas que estão assistindo a esse filme vão torcer para o Rambo e esses rebeldes. O amigo deles lá na base soviética, isso em alguma medida vai contribuir para que o mundo livre fique sabendo das atrocidades que estão acontecendo ali no território, param as matanças das suas mulheres e crianças. É um motivo bem nobre, não é? Resumindo, os comunistas comedores de criancinha atacam novamente. Uma das lideranças rebeldes, que para eles ali, os mujahidins, aquela guerra era uma guerra santa e que morrer pelo Deus deles e pelo país deles era uma honra. Agora, saindo um pouco da ficção e indo para a realidade. O que nós temos é, esse grupo aí de rebelde, o Mujahidin, era um grupo composto por pessoas combatentes de diversas nacionalidades, que não necessariamente representava o povo afegão. Isso também não quer dizer que o pensar, compreender, classificar essa galera como um Estado nacional clássico, como acontece em outros lugares. Porque nesses lugares há uma lógica, talvez o termo, tem que ficar esperto com esse termo, mas uma lógica um pouco mais tribal. É uma lógica onde há um povoado aqui, há um outro povoado ali, e a dinâmica, insano, quando ele chegou junto para armar e apoiar este grupo de rebeldes. Que a União Soviética fosse embora dali. E acabou que deu certo. Em 1989, eles deixam ali a região, com um saldo grande de mortes. Do filme, há o uso da expressão, para dar um nome aí alternativo para essa guerra, que é Guerra do Vietnã da União Soviética. Sabe por que isso? Porque assim como os vietnamitas, os afegãos são zica, os caras não desistem. Tem até uma passagem do filme que o afegão fala assim pro Rambo, Rambo, esse aqui é o Afeganistão, uma terra muito cobiçada. Muitas pessoas já tentaram conquistar. Alexandre o Grande, Gengis Khan, depois os ingleses e agora a Rússia. Mas o povo afegão luta bravamente e nunca é derrotado.
Pouco tempo depois que a União Soviética saiu ali do território afegão, os Estados Unidos deixaram aquela região meio de lado, não deram muita bola. E aí foi rolando algumas tretas, até no grupo dos Mujahidins. Eles tomam o poder em 96 e ficam lá até o ano de 2001, ano que acontece o atentado às Torres Gêmeas, liderado pelo Osama Bin Laden, do grupo Al-Qaeda, mas que recebia apoio e abrigo do Talibã. Então, os Estados Unidos ligou todos os pontos ali estadunidense no território afegão e agora que os Estados Unidos sai, o Talibã ressurge. O que temos então é um fracasso da política externa estadunidense nas duas ocasiões que o Talibã assume o poder, tanto em 1996 quanto, ao invés de granadas e metralhadoras, poderia ser com alimentos, medicamentos, vacina, por que não? Mas os Estados Unidos, grande pai da noia, o John Rambo foi concluída com êxito. Ele consegue resgatar o amigo dele, um coronel branco do olho azul, mesmo que para isso muitos afegãos tiveram que morrer, incluindo aí mulheres e crianças. Mas e uma só, melhor que fosse uma só, por uma questão de matemática simples. E aí o Rambo fala assim para ele, não, meu lugar não é aqui e tal, eu vou sair fora. E o filme acaba assim. Mas há um final alternativo do filme, que está disponível aí na internet. Vamos deixar o link na descrição. Em que o Rambo toca o para o coronel e vai embora. E segue ali na luta contra os rebeldes. Então, imagina se esse tivesse sido o final oficial do filme. Tá ao lado desse vídeo, na impossibilidade de dar um abraço, de dar um beijo, dá um like. Dá um like aí no vídeo, que vai ajudar a gente, vai ajudar a firma. Combinado? Fiquem bem, um grande beijo, um forte abraço. E se liga.